Vamos falar um pouco hoje sobre a responsabilidade dos que ensinam, né? É lei ou graça? Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Pois é, estamos na série aí, né, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós falamos o tempo todo, né? Que o evangelho é boa notícia, não é verdade? Presta atenção. Mas só que a gente não consegue dar boa notícia para que as pessoas venham se libertar, entendeu? Presta atenção. Então nós temos que assim, aprender minuciosamente o que é o evangelho para poder ensinar o evangelho da forma correta. Nós vemos aí no início, né? A responsabilidade dos que ensinam. Então nós temos que aprender para poder ensinar. Não é verdade? É responsabilidade, né? Porque nós falamos sempre, né? Costumamos falar que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Verdade, claro que é, menino, presta atenção. Mas só que nós temos que entender que Cristo é a revelação e não é inspiração. Inspiração foi no tempo dos profetas, né? Que está em Hebreus 1:1. Deus falava antes de Jesus, falava através dos profetas, não é verdade? Presta atenção. Inspirou os profetas, inspirou os escritores, né, a escrever, né? Mas em Cristo Jesus, que é a nossa era, né, que é a era de Paulo, que foi ali revelado, né? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, foi o que? Revelação. Ele se revelou, né? E em Cristo ali para Paulo foi iluminação, iluminou. E hoje nós temos revelação. Então temos que entender corretamente para poder compartilhar corretamente. Tá entendendo? Tá, menino? Quer prosseguir com nós nessas aulas, entendeu? Assim, nesses estudos, nós estamos assim, eu ensino você ensina eu, porque se você botar no comentário aí também, eu aprendo, hein, menino? Presta atenção, entendeu? Mas assim, primeiramente vamos curtir, que ajuda, né? Ajuda o canal e ajuda nós, que a gente prossegue, entendeu? Incentiva. Vamos curtir, compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito. Você compartilhando, outros vão se inscrever, tá bom? Comente, pode comentar aí, falar, me ensinar, entendeu? Presta atenção. Então espera, vai rapidão aí e vamos falar um pouco hoje sobre a responsabilidade dos que ensinam, né? É lei ou graça? Sem mais delongas, o nosso texto hoje está em Gálatas capítulo 5, que diz: foi para a liberdade que Cristo te libertou, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois o que? Livre, né? Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo, né? É de escravidão. Presta atenção. Vamos falar minuciosamente para que venha entender. Cristo, né, nos libertou verdadeiramente. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, somos livres. Mas livres de quê? Primeira coisa que temos que entender para aprender a palavra, né? Para aprender o evangelho, a boa notícia, entendeu? Só falo, mas não falo que é a boa notícia. Então tem que vir a pergunta para elas entenderem, senão a gente vai ficar na escola bíblica o tempo todo anotando e não vamos passar de ano. Então, se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres. Mas aí pergunta, bota a pergunta para você aprender, né? Para entender, para pesquisar, para procurar. Verdadeiramente somos livres, mas somos livres de quê? Né? Então, se somos livres, o quê? Nós não. Entendeu? Quem está falando, né? Está falando lá, Paulo falando lá para os Gálatas, está falando para eles, ó, se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres. Por quê? Porque aquele povo, Paulo está falando para um povo que da lei,
né? Da lei do quê? Da maldição, da escravidão, né? Então ali que ele está falando, que tentando que eles compreendam, né, Cristo, porque eles só conheceram o que? A lei farisaica, eles conheceram o que? O Jesus de Nazaré, de verdade, a história, né? O histórico. Então, em Cristo Jesus, né? O ressurreto, em que Paulo ali estava ali, nós lemos no início, a responsabilidade dos que ensinam. Então, ali Paulo estava ali tentando mostrar para eles o que? O novo e vivo caminho, né? Porque até então eles ouviram falar o que? Do caminho, né? Quem era o caminho? Jesus de Nazaré, né? Caminho, a verdade e a vida. Caminho para quem? Para Israel, né? Ali para os judeus, hebreus, é tudo a mesma coisa. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, em Cristo, não somos o povo que já o caminho para nós é história. Então, nós estamos, né, junto ali com os gentios, né, que Paulo ali estava falando falando para todo mundo, entendeu? Para grego, judeu, gentio, todo mundo, entendeu? Presta atenção. Então, que em Cristo Jesus as coisas mudaram de figura, não é mais o caminho, porque o caminho foi só para Israel. Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Mateus 5,17 ali, ele veio para o quê? Para cumprir a lei, né? Aquela lei marvada, entendeu? Presta atenção. Então, ali em Cristo, já mudou a história, é novo e vivo caminho, é novidade de vida. Então Paulo estava tentando ali, entendeu? Assim como a gente também agora, entendeu? A gente está tentando explicar, entendeu? O reino de Deus não é comida da vida, o reino de Deus, entendeu? É outra notícia, entendeu? Presta atenção. Então temos que separar o evangelho, a boa notícia. Porque a boa notícia para o Israel ali, para os judeus, lá no tempo, né, de Jesus, foi o Jesus de Nazaré. Ele foi a boa notícia, né? Ele foi aquele Messias, né, que se revelou, aquele Messias esperado, né, da profecia, né, verdade? Isaías 61, né, estava ali a profecia, né, daquele que viria para libertar, né, libertar, para poder dar liberdade, né, os cativos, né, e enfim. Então leia todo Isaías 60, Isaías 61 para entender. Então é aquele, né, príncipe da paz que estava lá no livro dos profetas. Sabemos que, né, Deus falava através dos profetas antes de Jesus, né, está em Hebreus 1:1. Então preste atenção. Então foi o que? Profecia é uma coisa que se fala aqui, que vai acontecer bem mais lá, entendeu? Então, em Isaías 61 foi falado desse que vinha para a liberdade, presta atenção. Então, ele veio para a liberdade, para libertar quem? Israel, aqueles que viviam cativos na lei, aqueles que viviam cativos na lei da maldição, né? Então, presta atenção. Então, livrou, ele veio trazer a liberdade, né? Então, pela fé, muitos aceitaram, outros não, presta atenção, outra coisa. Né? Então, quem aceitou foi justificado, já falamos no vídeo anterior, né? Romanos 5, vocês vão lá, né? Romanos 8, vocês vão lá, né? Porque senão o vídeo aqui vai ficar muito grande, presta atenção, hein? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Romanos 8. Presta atenção. E para aqueles que quem aceitou, não tem mais condenação, porque ele veio pagar o preço, ele veio ser o Cordeiro Santo, né? Presta atenção. Então, vamos prestar atenção e vamos seguir com fé. Então, entendendo aqui, né, se Cristo vos libertou verdadeiramente, somos livres, falando ali naquele povo há 2000 anos atrás, ali, né? Então, libertou Paulo falando ali, né, para os Gálatas, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sou livres, no que é o capítulo 5. Mas tanto é
que ele foi rapidão, no capítulo 3, a gente voltando um pouquinho, né? No capítulo 3, ele diz o quê? Presta atenção, vou ver se eu acho aqui rapidão. No capítulo 3 de Gálatas, porque ele foi ali, ele ensinou, ele levou Cristo, ele levou o novo e vivo caminho, né? Mas o povo é assim, meio assim, né? Aprende, finge que aprende, finge que quer, aí, mas depois fica assim, gosta muito de costume, de tradição, né? Muitas das coisas que aprendeu com o vovô, com o diploma deles, mesmo, por causa da sabedoria terrena. Então, volta tudo de novo, entendeu? Assim, tá na graça, mas gosta da lei, entendeu? Presta atenção. Tá em Cristo, né? O Jesus Cristo vivo, né? Do novo e vivo caminho, né? O ressurreto, aquele que vive, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, eu posso crer agora, entendeu? Tem que crer logo, não crer amanhã não, entendeu? Mas vive adorando o Jesus de Nazaré, em memória, entendeu? Oh, não pode adorar dois senhores, menino, presta atenção. Cristo falou assim, importa que me adorem em espírito e em verdade, entendeu? Se você adora em espírito e em verdade, como é que tu adora em memória, menino? Pelo amor de Deus. Então, é desse jeito. Então, em Gálatas 3, né, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Né? Quem é que vos fascinou? Presta atenção, vou até ler aqui em outra versão, que é muito melhor para você entender. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo. Presta atenção, menino, tão claramente, né? Como se vocês entendiam ali o que aconteceu na cruz, como se estivesse o que? Exibido o que? Diante o que de vocês, o que? Um quadro, um espelho, né? Vocês estavam entendendo tudo direitinho, com o retrato de Cristo, presta atenção, hein? Morrendo na cruz. Agora presta atenção aqui. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas, que estão voltando tudo de novo, ou pela fé? Vocês estão voltando a adorar em memória? Vocês estão em Cristo ou estão em Jesus de Nazaré? Vocês nem viram Jesus de Nazaré hoje, menino? Presta atenção. O que aconteceu com vocês? Presta atenção aqui. Será que vocês ficaram completamente loucos? Eu gosto muito dessa versão aqui. Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Menino, oh meu Deus. Vamos subir aqui a Gálatas 2, aqui no finalzinho aqui. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio que não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que o consideram sem o quê? Presta atenção aqui. Sem sentido a graça de Deus. Porque se tu fica em rudimentos e regras e coisa lá entendeu? Da lei, do tempo que nem Jesus de Nazaré existia, porque quando você de Malaquias para trás, nem Jesus de Nazaré existia. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Na graça de Deus, se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria o quê? Nenhuma necessidade de Cristo
Morrer. Entendeu, menino? Se não, preste atenção, ele já deu a aliança eterna, ele falou que está consumado, entendeu? Se a gente vai voltar lá na lei de novo atrás, por quê, menino? Presta atenção. Então, se você quer viver na lei atrás, não tinha necessidade de Jesus vir trazer uma nova lei, uma nova novidade de vida, entendeu? Presta atenção. Você gosta mesmo de ser igual a eles, né? Vou voltar pro Egito, eu quero é carne lá, ser escravo, mas comer carne lá no Egito. Gálatas 5. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Aqui a gente pode mudar para a religião, né? Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão, né, contando com a circuncisão e a guarda, né, das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los, né? Presta atenção. E vou o que? Repetir, qualquer um que se deixa circuncidar precisa o quê? Obedecer o quê? Toda a lei. Cristo é inútil para vocês. Tá entendendo, menino, o negócio? Você tem que escolher, menino, qual é a boa notícia que tu tá andando, menino, e tá ensinando, entendeu? Porque existe na Bíblia 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho dos incircuncisos. Então, presta atenção, há uma confusão, que hoje, entendeu? Os religiosos costumam doutrinar, trazer regras para aquele evangelho que era dos circuncisos, né? Aqueles da aliança, né? Da aliança dos hebreus, né? Trazer para nós. Se nós estamos no novo e vivo caminho, foi trazido para nós, entendeu? Que assim foi para os gentios, né? Mas nós estamos com eles, acertado, bonito, entendeu? Então, por que querem viver no evangelho da circuncisão, né? Dos aliançados? Nós não somos judeus, nós não somos Israel, menino, presta atenção, nós não somos daquele tempo diante de Jesus de Nazaré, né? Que Jesus de Nazaré veio ali para libertar e libertou, né? Libertou-se e Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então, se você é livre de uma coisa, de um lugar, por que tu vai ficar voltando lá? Entendeu? Eu não estou falando de lugares, entendeu, menino? Presta atenção. Eu estou falando de ensino, eu estou falando o quê? De mente, eu estou falando de lucidez, entendeu? Eu estou falando de costumes religiosos, entendeu? De regras terrenas, de homens, de diploma. Eu estou falando do conhecimento de Deus, que Deus, ele é espírito, né? E ele trata com aqueles que são espirituais, que entendem, entendeu? Jesus falou, o meu povo escuta eu falar e ouve a minha voz, entende, entendeu? Aqueles que não entendem, entendeu? Que ficam virando pescocinho, fazendo caras e boca, entendeu? Entendeu? E sai fora, entendeu? Simplesmente porque não é dele, não é da luz, entendeu? Luz acompanha a luz, tá entendendo, menino? Lembra lá que Paulo era perseguidor de Jesus, mas quando ali ele encontrou com a luz, entendeu? Ele obedeceu, que era da luz, só que ele não sabia, entendeu? Jesus, ele espera o momento certo, entendeu? Porque tudo é ele que faz, né? Nem eu sei que faz, é ele que faz, entendeu? João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, tá compreendendo, menino? Atos 22. Ora, aconteceu que, indo de caminho, Paulo dizendo, né? E já perto que de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente, grande o quê? Luz. Ele encontrou com quem, menino? Foi com o diploma de fulano, ou Jesus de Nazaré, ou Moisés, ou Melquisedeque, Malaquias? Não. Ele encontrou com grande luz ao meio-dia, repentinamente, né? Grande luz, o quê? Do céu. Brilhou ao redor o quê? De mim. Ele falando. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei,
quem és tu? Ao que me respondeu, eu sou quem? Jesus, o quê? O Nazareno. Ele falou isso, ele era o Cristo ressuscitado, mas falou isso para ele identificar. Entendeu? Eu sou o Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Entendeu, menino? E ele diz aqui, os que estavam comigo também viram. Viram quem? A luz. Né? Sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei, então, mas o que nós temos que entender é que foi a luz, foi Cristo, não foi o Jesus de Nazaré, menino. Então a gente tem que entender que nós estamos nessa visão, entendeu? Junto com eles, com os gentios, entendeu? Presta atenção. Então, nós estamos no novo vivo caminho. Nossa novidade de vida é quem trouxe foi a luz, não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi para Israel. Aqui Mateus 10, aqui ó, a instrução o quê? Para o quê? Para os 12. Então, ir de pregar o evangelho foi para os discípulos de Jesus de Nazaré, menino, não é para você não, entendeu? Então, ele pegou Jesus de Nazaré e falou para eles o quê? A estes 12, entendeu? Ele enviou, né? Eu estou aqui tentando ler, menino, que eu não estou, com a minha vista está um pouco... Então, Jesus, o quê? Presta atenção... Enviou eles, né, as seguintes instruções, ó. Não o quê? Não o quê? Não vá o quê? Arruma o que é os gentios. Entendeu, menino? Não, então, ir de pregar o evangelho, esse evangelho de Jesus de Nazaré, dos circuncisos, dos aliançados, daqueles que viviam na lei. Entendeu, menino? Dos fariseus ali, entendeu? Saduceus, etc. Presta atenção, não é para nós o ir de pregar o evangelho aqui de Jesus de Nazaré, foi para eles, entendeu? Eles foram a igreja de Jesus de Nazaré, entendeu? Presta atenção, tá entendendo? Então falou, vocês não vão não, nem entreis em cidade de samaritanos, não, presta atenção, mas de preferência procurai o que? As ovelhas perdidas, o que? Da casa, o que? De Israel. Entendeu, menino? Da casa de quê? De Israel. Entendeu? Porque o reino estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, né? O reino do sul era Judá. Jerusalém ficava em Judá, né? Era onde tinha o templo para se adorar. No reino do norte eles fizeram outros templos para não vir para Judá, não é isso? Mas todos eram o quê? Circuncisos. Todos eram filhos do quê? Tribo do filho do quê? De Jacó. Tá entendendo, meninas? Então eles do reino do norte se perderam, né? Porque não vinham adorar aonde era para se adorar, em Jerusalém. Por isso que lá, quando Jesus estava com a mulher samaritana, e ela perguntou onde que se deve adorar, porque ela estava meio cafusa. Perguntou, não, nem em Jerusalém, nem no monte, nem em lugar nenhum agora, em Cristo, é em espírito e em verdade. Não tem lugar específico. Eu adorei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas esse templo lá do Salmo, entendeu? Nem Jesus de Nazaré ainda não existia, muito menos Cristo, ressurreto. Tá entendendo? Então uma coisa, outra coisa. Tem que entender aonde você vai aplicar hoje a palavra. Entendeu? Porque tem palavra que já foi consumada, assim como Jesus consumou, né? O pacto da lei, dos aliançados, dos circuncissos. Tá entendendo, menina? Acho que tu tá alcançando agora. Então, quando falar com você, menino, que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Tu para ser salvo, tu fala logo Efésios 2:8, pela graça sois salvo, olha o verbo, já tô salvo, menino. E Cristo, Gálatas 5, Cristo me libertou verdadeiramente, sou livre, entendeu? Presta atenção. E se falar que tu tem que fazer isso, fazer aquilo, também tu pode ir a Gálatas 2, assim a partir, não posso ler tudo para vocês, mas a partir do versículo 15, que diz assim, nós judeus, por natureza, tá falando, presta atenção, tu não é judeu, tá falando, ele está falando, né? Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante o que a fé, o que é em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus
para que fôssemos que justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, né? Pois por obras da lei ninguém será o que? Justificado, entendeu? Ninguém foi justificado, tá entendendo? Aí você lê tudinho aí, presta atenção. Agora vai aqui em Gálatas 1, né? A partir do versículo 6 diz assim, ó: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, entendeu? Nós não lemos Gálatas 3, ó, esse menino insensatos, você estava tão bem, agora voltou, quem enfeitiçou vocês? Então, vem aqui em Gálatas 1, e a partir do 6. Então, ele está falando para eles, admira que vocês passaram tão depressa da graça de Cristo para outro evangelho, né? Para outro, porque se não é o evangelho, né, de Cristo, é outro evangelho. 1 Coríntios 3,11 diz que o fundamento é Cristo, mas se tu está falando outras palavras, outras coisas da lei lá, ele está falando coisas de Abraão como evangelho, como eu disse, que mais? Você tem que dar a novidade de vida. Se tu tá falando outra coisa, entendeu? Como boa notícia, como vai evangelizar, entendeu? Presta atenção. Então você tá com outro evangelho, maninha. Presta atenção, e maninho também. Versículo 7 do capítulo 1 de Gálatas, né? Então vocês estão em outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Tem perturbar a mente, né? Porque vai abrir, você vier aqui, eu vou pregar o evangelho. Abre lá em Deuteronômio 28. Qual é? Deuteronômio 28 foi para palavras o quê? De bênção e maldição para Israel. Tem nada a ver com o povo de Deus atado, ligado hoje. Entendeu, menina? Presta atenção. Então tem que entender que de Gênesis a Apocalipse, né? É a palavra de Deus, mas tem que separar a responsabilidade de que o povo entenda. Nós temos pressa de libertar. João 8,32, conhecereis a verdade me libertará. Temos pressa. Agora, presta atenção, é por isso que muita gente fica notando, nunca passa de ano. Entendeu? Nas escolas por aí. Entendeu, menino? Presta atenção. Não sabe onde está Gênesis, não sabe onde está Apocalipse, e não sabe, fica com medo do cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho de Apocalipse, aí, problema. Então, no capítulo 7, né, de Gálatas 1, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Né? O evangelho de Cristo, não é de Nazaré, que foi para Israel, nós acabamos de ler agora. Né? Mas ainda que nós, o mesmo anjo, né? Então não importa quem é, se tem diploma, se não tem diploma, entendeu? Está aqui no versículo 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vocês sabem que é anátema, menino maldito. Entendeu? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vos recebeste, seja anátema. Então não fica dizendo amém se tu não está entendendo, menino. Eu não falo, entendeu? Quando eu estou escutando palavra que é só autoajuda, ou não sei assim, eu quero aprender a palavra de Deus, quero libertar, né? Tem que conhecer, não é isso? Para conhecer, para libertar. Então, mas quando é autoajuda, é filosofia, é regras, é a vida de fulano, é a vida de ciclano, eu não falo amém, eu fico na minha, entendeu? A gente tem que respeitar, escutar, entendeu? Mas a gente tem que ter o quê? Discernimento do Espírito, menino. Agora o versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Entendeu, minha? Está na tua Bíblia também. Leia aí, Gálatas 1, versículo 10. Está entendendo, meu? Vamos prosseguir. Então, o que nós vemos por aí é muita gente em cima do muro, né? Nem está na lei, nem está na graça. Fala da graça, mas está na lei. Prega a lei. As regras são da lei. Entendeu? Fala que está na graça, entendeu? Diz que está pregando a graça, mas as regras são da lei. São rituais, são aqueles costumes, entendeu? Da lei, entendeu? Presta atenção.
Então, aqui vamos raciocinar que existem dois evangelhos, então nós temos que entender que nós temos que estar no quê? No evangelho do reino que é eterno, no já consumado na cruz, senão nós estamos o que? Anulando a cruz, o amor da cruz, entendeu? A gente tem que estar além da cruz, entendeu, menino? Presta atenção. Mas porque pregam por aí o evangelho o quê? Antes da cruz, né? Antes de Jesus Nazaré, antes da cruz, tá entendendo, menino? Então presta atenção. Então foi dado a Paulo, né, o evangelho que pós-cruz, né, e aos discípulos, a igreja de Jesus de Nazaré foi dado que o evangelho da circuncisão. Lembra ali, nós já lemos, Mateus 10:5, né, que foi a igreja mandou ali ir de pregar eles, né? Então até depois vamos falar em outro vídeo, é eles que Jesus faz fazer isso em memória de mim, assim, um momento ali, entendeu? Não tem nada a ver conosco hoje, entendeu? Presta atenção. Entendeu? Porque nós hoje não fazemos o que aquele ritual da liberdade, né, que foi lá do Egito, entendeu? Então não tem nada a ver, né? Páscoa, entendeu? E lá no Êxodo 12, entendeu? Exatamente, porque eles ali, de Jesus de Nazaré, já teve o Cordeiro Santo, né? Eis aí o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E Romanos 8 diz que não há mais condenação, então tirou, entendeu? Então eles comemoravam a Páscoa, né? Que era o que? O do Êxodo 12, né? Coisa. Nós não saímos do Egito, menino, presta atenção. Então nós não comemoramos, né, a Páscoa, muito menos o que? Aquela que aconteceu ali com eles, com o Jesus de Nazaré, com a igreja deles. Tá entendendo, menino? Hoje o nosso Cristo, ele é vivo, né? Eles é que faziam memória, porque eles conviveram com Jesus de Nazaré. Presta atenção, esse é outro vídeo, hein? Presta atenção, vai vir aí. Então, aqui em Gálatas 2, né, não podemos ler tudo, mas o ideal é que você leia tudo para entender, porque texto sem contexto é pretexto para não saber e não entender e até ensinar errado. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, vai lendo aqui. Quando chega no versículo 3, Paulo está falando para Tito, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, porque está falando de Tito, porque Tito é lá daquele tempo, da igreja de Jesus de Nazaré, né? Presta atenção, hein? Ele é da circuncisão, ele não é incircunciso, ele é dos aliançados, presta atenção, hein? Então hoje o povo quer viver com aquele povo que era da hoje, tá entendendo aí, ó, possível. O povo quer viver como aquele povo, entendeu? Que era circuncisos, né? Dos aliançados. Nós não somos dos aliançados, entendeu? Daquele povo do Egito, entendeu? Entendeu? Do Israel físico, né? O Israel físico, né? O templo deles foi derrubado. Jesus falou em Mateus 24, e derrubou, né? No ano 70 DC concluiu. Derrubou, foi derrubado, entendeu? Presta atenção, o templo físico que nós temos hoje foi arribado por Constantino, lá do Império Romano. Esse é outro vídeo, entendeu? Presta atenção, o físico lá de Israel foi derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra, não ficou, entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui em Gálatas 2, Paulo falando, né, através de Tito, que ele era um dos circuncisos, dos aliançados, falou assim, ó: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo o quê? Sendo grego, foi constrangido o quê? A circuncidar-se. E isto por causa o quê? Dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim o quê? De espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele estava falando, né? Tito era grego, mas ele vivia ali com os nas regras dos circuncisos. Presta atenção. Presta atenção. Então, aos quais, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está falando dos circuncisos, presta atenção, quais tenham sido outrora, né, não me interessa, né, que aqueles que pregaram,
A igreja de Jesus de Nazaré, que agora é Paulo estava em outro tempo, entendeu? Está falando, ele está falando, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, entendeu? Lembra lá que Jesus falou, edificou a Pedro? Então, da circuncisão, presta atenção. Então, são dois evangelhos. Presta atenção, hein? Então, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, né, me estenderam a mim, né, e a Barnabé, porque eles eram coluna lá dos circuncisos, mas começaram a entender ali um pouco o que ele estava pregando, né, evangelizando. Então, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para o quê? O circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrasse, ele só lembrou a eles que nos lembrássemos dos pobres. Que a religião de Deus é o quê? Está lá em Tiago, né? Tiago pregou, né? Lá em capítulo 1, versículo 26 e 27. A religião era o quê? Os religiosos é para quê? Para assistir as viúvas, né? Os estrangeiros, os órfãos, né? Assistir os necessitados. Então, aqueles que eram dos circuncisos da aliança só falou com Paulo. Paulo, a gente está entendendo, hein? Esse novo caminho que está pregando. Só quero que você continue assim, entendeu? Assistindo os necessitados, Paulo. Claro, entendeu? Por isso que depois nós vamos lá falar daquela parte lá em 1 Coríntios, quando Paulo estava ali evangelizando, que falou assim, ó, né, para dar, né, para dar, ofertar com alegria, né? Não com tristeza, mas, né? Então é que vem essa parte, que é outro vídeo, entendeu, menino? Estava prestando bem atenção. Então é isso, né? Então é isso, os protestantes, finalizando essa conclusão, né? Os protestantes, eles lá no início, eles não tinham o quê? Não tinham instrução, viviam, né, seguindo as lideranças, né, mal intencionadas, criados, né, nos anos 300, né, o tempo todo, entendeu? Então nós sabemos de todas as histórias, né, de perseguição, né, que até botou fogo, entendeu, em Roma, entendeu? Botou culpa lá nos cristãos e tudo. Foi muita coisa, muita história que não podemos falar no vídeo, que não fica muito grande. Então, era muita coisa mal intencionada, né? Criados nos anos 300 do Império Católico Apostólico Romano, né? Mal intencionados porque eles guiavam o povo, né, como escravo, né? Guiavam, já falamos sobre isso. Começou de novo a vender isso, fazer aquilo, vender até coisa de terreno no céu, e o povo não tinha instrução. E durante muito tempo, mesmo aqui no século XIX, né, ali quando começou nossos bisavós, nossos avós, nossos avós, nossos passados, nossos pais, entendeu? Muitas das vezes a maioria não tinha mesmo instrução, então vivia só em religião, né? Assim arrumadinho, assim bonitinho, né? Minha família assim, eu tinha minhas tias, que eu achava lindo, né? Assim, ia para a igreja, né? Com as crianças, tudo, as mulheres ficavam lá embocadas, orando o tempo todo, né? Graças a Deus por isso. E Deus iluminava ali, abençoava, né? Porque eram crianças, né? No entendimento. Mas eram crianças, sim, mas na mão de Cristo, né? Presta atenção. Então eles, assim, não tinham menor entendimento, né? Viviam pelos lideranças que guiavam eles, escravizavam, né? Sabe, o povo religioso, né? Era o que? Era povinho, né? Era povinho, né? Não era considerado assim como nada, era povinho, né?
considerado isso, povo estranho, outros consideravam povo estranho, né? Quando eles, principalmente quando se tratavam, né, da adoração nos montes, eles até houve um tempo, gente, que foram chamados de canibais, né? Tem na história, não dá para falar aqui minuciosamente, mas porque eles ouviam, né, os perseguidores iam e ouviam eles no monte, nesse negócio da ceia, né? Então, então eles achavam, né, beber o sangue, comer a carne, entendeu? Eles achavam que eles eram canibais, entendeu, menino? Então vamos prosseguir no outro vídeo falando mais um pouquinho, entendeu? Presta atenção, entendeu? Ó, pega a visão, vem comigo, pega aí. Então, paz seja com todos nós, né? Porque o povo de Deus vive na unidade, não na divisão, né? Presta atenção. E vamos curtir os nossos vídeos. Não esqueça de curtir. E vamos esperar o próximo vídeo, tá bom, menino? Presta atenção. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu tô fazendo aqui meu efeito madeira. Entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.